programa É Saúde está começando. Hoje eu estive em Santos no Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. O congresso existe há 39 anos e ele abrange várias áreas da medicina veterinária, como cães e gatos, a parte de equinos, parte de grandes e pequenos ruminantes, entre outras áreas. Com isso, eu entrevistei o presidente do congresso e presidente da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, Dr. Thomas Marzano, e também o médico veterinário, Dr. José Moura, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. E você sabia que o médico veterinário pode trabalhar nas Forças Armadas? Pois é, então hoje nós vamos ter um papo delicioso que o Dr. Carlos Henrique, o Major Carlos Henrique, que é médico veterinário das Forças Armadas das Agulhas Negras de Resende, vai explicar qual é o papel do médico veterinário nas Forças Armadas. Vale a pena conferir. Bom, nós estamos aqui com o Thomas, como é que esqueci? Cai da cola, Marzano. Bom, nós estamos aqui com o presidente do Congresso da Combravet desse ano aqui de Santos, que é o Thomas Marzano, que é presidente da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária e também do Congresso. Tudo bem, Thomas? Tudo bem, e você? Tudo bem. Thomas, eu queria saber um pouco como é que está sendo a sua experiência aqui desse ano como presidente de fazer esse congresso tão importante que é o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. Bom, eu assumi no ano passado, em novembro, já com duas metas para esse ano. O primeiro, o Congresso das Especialidades, que foi em São Paulo, em outubro, e o Combravet, aqui em Santos. Então, uma diferença de 1 mês e meio, mais ou menos, para cada congresso. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, conforme o nosso planejado. Na verdade, até superamos expectativas e agora seguir para frente, né? Sempre, cada vez mais, continuar com os nossos congressos, os nossos eventos e com a Sociedade Paulista. E como presidente da Sociedade Paulista e do Congresso, qual foi o seu maior desafio de ser presidente 2 vezes com essas grandes categorias? O que a gente sempre fala, né? A Sociedade Paulista em si, a gente faz por coração, que a gente não é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada e às vezes até sai um pouco do nosso emprego normal para poder estar representando. Mas é um trabalho árduo. A presidência em si, tudo cai nas costas do presidente, a gente sabe disso, que o presidente é que denomina se o Congresso vai ser bom ou não vai ser. Mas foi um trabalho de, às vezes à noite, que nem eu falei na abertura do Congresso, né? Essa coisa de que eu tenho um filho novinho, que está com 9 meses agora, o Pedro, e muitas vezes eu ninando ele, fazendo ele dormir e com o celular na mão, do outro lado, falando do Congresso, resolvendo problemas, né? Então, às vezes a gente até perde um pouco dessa coisa da família, mas a família, graças a Deus, ela entende bem isso daí. E você é um jovem como eu, médico veterinário há mais tempo do que eu, e para você, como é que você, depois dos anos todos de formado como médico veterinário, era o seu objetivo ser presidente de um congresso e também da Sociedade Paulista? Sim, eu na verdade, eu fui presidente e diretor acadêmico. A parte política já estava introjetada? Já, meu pai ele foi vereador lá na cidade onde a gente morava, em São Caetano, então essa política sempre já teve. Mas eu sempre quis representar alguma coisa dentro da classe, sempre quis fazer alguma coisa para a classe veterinária. Então no meu último ano da faculdade, a gente fez um congresso paulista de veterinária aqui em Santos, onde eu já comecei a me envolver com isso. E aí o Dr. Salim, presidente na época da Sociedade Paulista, me chamou. Falou, você quer fazer parte? Então eu já estou na Sociedade Paulista já há 3 gestões. Né? Antes de eu me formar, eu já entrei. E eu sempre tive esse sonho. Eu gostaria muito de ser presidente da associação, presidente da Sociedade Paulista, para presidir os congressos. E tudo isso não com foco de expor a minha imagem, nada disso. Simplesmente, além do amor da sociedade, é amor à medicina veterinária, amor à nossa classe. Porque se a gente faz um congresso e não vê nenhum veterinário assistir, não tem um porquê. Então, por exemplo, o foco principal do nosso congresso é o congressista.
é quem vê esse intercâmbio, essa informação. Isso é gostoso. E esse congresso, o que te chamou mais atenção? Bom, várias coisas, né? Dentro desse congresso, nós tivemos o encontro dos médicos veterinários militares, e dá orgulho, né? Dá orgulho de a gente ver o pessoal fardado aqui dentro do nosso congresso representando a veterinária dentro do nosso exército, das Forças Armadas, da Polícia Militar. Então isso é muito gostoso para a gente. E fora também o número de trabalhos científicos que chegaram para a gente, quase 400 trabalhos científicos. Então é um número expressivo de todo o Brasil. Então é uma coisa que vale muito a pena para a gente, cada vez mais produzir mais congressos. Bom, Thomas, eu gostaria muito de agradecer, e você, como um jovem, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a mais que você não falou, ou colocar um ponto de vista, ou acrescentar alguma coisa assim, chamar atenção para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre a medicina veterinária, que é um campo tão amplo e tão lindo. Bom, uma das coisas que eu queria falar é principalmente para o estudante. Eu falo, lá no hospital onde eu sou diretor clínico, lá no Jardim de São Paulo, a gente temos muitos estagiários. E eu sempre falo para eles, paciência. Paciência. Nós sabemos que o mundo da veterinária, ele forma só em São Paulo mais de 2.000 profissionais por ano. Então é paciência. Paciência, paciência, paciência. As coisas vão dar certo, né? Então a mesma coisa nos congressos. A gente tem que ter paciência, os congressos vão acontecer, as coisas vão dar certo. A gente tem que sair, às vezes como a presidência, a gente tem que sair caçando, né? Porque as coisas acontecem, tem seus problemas, mas com paciência a gente chega certo. E é essa a mensagem que eu queria passar, principalmente para os estudantes, paciência. A vida veterinária dá certo. E principalmente pelo amor à veterinária. Com certeza, porque é o que a gente fala. Veterinário tem que ter dom, não tem jeito. E tem que amar. E tem que amar. Bom, Thomas, muito obrigada, viu? Bom, nós estamos aqui com o Dr. Josélio Moura, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. E ele tem uma experiência muito rica, não só na sociedade, mas como veterinário. Tudo bem, doutor Josélio? Tudo muito bem. E o congresso aqui em Santos tem sido um êxito absoluto. A programação científica é do mais alto nível. Então, qual a importância agora então da medicina veterinária na parte econômica do Brasil? Olha, tem uma importância muito grande. Tá, eu quando estava vindo para Santos, peguei o jornal do dia, a Folha de São Paulo, e dizia que o superávit da balança comercial da agricultura era de 109 bilhões de dólares. A gente vê que praticamente quem está sustentando a economia brasileira ou equilibrando a economia brasileira é a agricultura e a pecuária, logicamente, por gerar as receitas necessárias para haver uma conta equilibrada com o exterior. Inclusive, a agricultura e pecuária é que tem financiado os outros setores, porque no turismo, a balança é totalmente desfavorável ao Brasil, na indústria é totalmente desfavorável ao Brasil e até no esporte, como eu mencionei ontem na sessão solene de abertura, que o Brasil era um grande exportador de talentos no futebol, hoje o Brasil é importador. Quer dizer, até nesse setor que o Brasil era superavitário, tem sido contrário ao Brasil. Então, o que é que tem acontecido? O Brasil que em 1970 tinha 90 milhões de cabeças de gado, hoje tem 200 milhões. E além de ter alimentado o povo durante todo esse tempo, quer dizer, houve um crescimento. E esse crescimento é fruto das novas tecnologias usadas no campo. Em 1970, enquanto uma vaca boa, muito boa, ela gerava uma cria por ano, o que é que acontece agora? Ela gera 50 embriões por ano, quer dizer, durante a sua fase reprodutiva de 12 anos, ela gera 600 filhos, pode gerar 600 filhos. E no lugar de 10 somente. Então, um touro que antes cobria 10 vacas por ano, isso significa que ele teria no máximo 100 filhos durante a sua vida reprodutiva. Hoje ele produz em 11 anos mais de 1 bilhão de doses de sêmen. Isso faz com que o rebanho melhore
de uma forma assim muito acelerada, gerando produtos de melhor qualidade e ao gosto do consumidor. Quer dizer que a medicina veterinária está em alta nesse setor? Claro, está em alta e tem sido um exemplo para o mundo, vez que o Brasil agora é o maior exportador mundial de carnes. E, logicamente, que ainda tem algumas coisas a ser superadas para exportar para os chamados países não aftósicos, que ainda tem algum tipo de restrição. Mas o Brasil, como foi um exemplo na erradicação da peste bovina em 1922, que agora comemora 90 anos, foi líder na erradicação da peste suína africana, na área das doenças de suínos, em 1984. E alguns países ainda não conseguiram se livrar dessa doença, como a Rússia mesmo agora, semana passada, teve 2 focos de peste suína africana. O Brasil, de uma forma assim, muito firme, de uma ação assim, emergencial muito precisa, com todos os estudos epidemiológicos, erradicou em 3 anos, cujo processo foi concluído em 1984. Quer dizer, o Brasil tem dado demonstração da pujança dos serviços veterinários oficiais. Logicamente que precisa melhorar, porque as solicitações têm sido cada vez maiores e o número de profissionais não tem sido em quantidade suficiente para atender todas as demandas. É preciso reforçar essa estrutura tanto no nível federal como no nível estadual e incentivar para que os municípios possam ter sua estrutura, principalmente na área de inspeção de produtos de origem animal, a fim de ofertar ao povo do município alimentos de origem animal de forma muito sadia. O doutor Josélio, nesses anos todos de experiência como veterinário e passar por setores tão importantes, né? Qual é o seu balanço hoje sobre a medicina veterinária? Um dia o doutor Bernard Vallat, que é o diretor-geral da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, ele me falou assim: você não acha que 100 mil veterinários no Brasil não é um número muito grande? Eu disse: olha, o senhor há de convir que o Brasil mais de 10 vezes maior do que a França, talvez 14 vezes maior do que a França. Tá? Só com uma pequena diferença. A França tem 20 milhões de bovinos, nós temos 200 milhões de bovinos, nós temos 30 milhões de suínos, 19 milhões de equídeos, caprinos, ovinos e um parque avícola que é um dos mais modernos do mundo. Então, a pecuária é a vocação brasileira. Então, o Brasil tem se demonstrado crescente nessa área. E, por outra forma, a juventude brasileira tem se despertado pela veterinária. Não somente a veterinária de clínica de pequenos animais, que tem sido importantes. Para você ter ideia, somente a cidade de São Paulo, ou a região metropolitana, tem mais de 5 milhões de animais de estimação. Quer dizer, é um número muito grande, mais do que 10 vezes mais do que a França tem de animais de estimação. Então, a veterinária tem crescido nesse setor, esse setor tem se especializado cada vez mais, porque o contato do homem com o animal de estimação tem que ser de uma forma extremamente sadia, para que as doenças dos animais não passem para o homem, como também vice-versa, as doenças das pessoas também não contaminem os animais que são suas crias, são animais do seu afeto. Então isso é extremamente importante. Daí a presença do veterinário cada vez maior nesse setor e vai continuar sendo. Agora, outros setores, até no livro do professor Milton Thiago de Mello, A Veterinária no Limiar do Futuro, tem demonstrado áreas outras carentes de profissionais veterinários que precisam ser despertados. Por exemplo, a aquicultura. Tá? O Brasil está crescendo a passos largos no setor da aquicultura e a gente sabe que quanto mais concentrados os animais, mais facilmente as doenças se propagam. Então, esse setor precisa ser feito e desenvolvido, até financiado, mas sob a orientação técnica do veterinário, para que os prejuízos não venham a ocorrer. A gente vê que um ranário em Belém, um grande ranário chamado ranário real, teve uma virose que dizimou todos os animais. Então, é preciso ter uma orientação técnica adequada para que uma doença não venha contaminar toda a área.
De outra parte, outros setores, como animais silvestres, também precisa ter uma atenção maior do médico veterinário, as certificações. Tá? A gente vê que antigamente matar um jacaré era uma pena capital, é até inafiançável. Hoje existe criatórios de jacaré com criatórios industriais e com grande rentabilidade, porque a pele do jacaré é extremamente cara, a carne do jacaré é caro, então a criação tem sido motivo de despertar o interesse econômico também, além, logicamente, do equilíbrio ecológico. Então, hoje a veterinária voltada para esse tipo de animais, como também os outros animais silvestres, tem sido uma tônica, porque com a evolução da biotecnologia não existe mais espécie em extinção. Se tiver extinto, acabou, mas basta você ter 1 ou 2 animais que facilmente você pode recuperar a população desses animais e voltar a habitar os ambientes naturais deles. Bom, doutor José, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Primeiro que nós somos colegas 2 vezes, que é muito difícil se encontrar. E eu queria que você deixasse uma mensagem ou acrescentar algum ponto de vista que o senhor não deixou e que você acha que é importante. Bom, eu tenho uma mensagem de otimismo, principalmente para os jovens veterinários que estão saindo das faculdades, que eles se preparem para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e mais exigente. Então essa preparação tem que ser adequada e, além dos conhecimentos naturais do currículo da medicina veterinária, é importante que ele se especialize em línguas, tá? Porque o mundo hoje é um mundo pequeno, como também em empreendedorismo. Quer dizer, hoje o serviço público está diminuindo, infelizmente, o número de seus profissionais, e mesmo esses profissionais que estão entrando no serviço público, ele precisa ter 2 ou 3 idiomas a mais para entender e explicar para o mundo os acordos bilaterais, multilaterais, que são favoráveis ao desenvolvimento da veterinária. Então eu vejo o futuro da veterinária com muito otimismo e creio que nós estamos dando nossa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Obrigada. Nós estamos aqui no Congresso de Medicina Veterinária, na Combravet, com o Major, que é médico veterinário das Forças Armadas, Carlos Henrique Coelho, que tem uma experiência rica na parte como veterinário nas Forças Armadas do Brasil. Tudo bem, Major? Tudo bem, Priscila. Major, eu queria saber um pouquinho, como é que é essa experiência como médico veterinário, como que você entrou para as Forças Armadas? Priscila, primeiro agradeço a oportunidade de estar esclarecendo para o seu público essas particularidades do médico veterinário, especificamente de como a profissão acontece no âmbito do Exército Brasileiro. Eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, prestei um concurso público, que é um concurso público que acontece anualmente, para realizar o curso de formação de oficiais veterinários. Essa escola é a Escola de Formação Complementar do Exército em Salvador, na Bahia. Qualquer médico veterinário formado, até uma idade limite de 36 anos, tanto faz homem ou mulher, presta um concurso público de âmbito nacional, e foi o que eu tive a experiência de fazer. Após formado, ingressei nas Forças Armadas, realizei esse curso de formação de oficiais e desde então eu trabalho na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. O papel do médico veterinário, diferentemente do que as pessoas imaginam, que é somente lidar com cães e equinos, o papel do veterinário militar é muito mais amplo. O militar ele está sendo constantemente preparado para situações de conflito. E toda situação nossa em tempo de paz tem que estar focada numa preparação para a possibilidade de acontecer uma necessidade de um emprego que a gente chama de emprego operacional do médico veterinário. Caso recente, temos hoje a participação do Exército Brasileiro, liderando uma força de paz da ONU no Haiti, e integrando essa força de paz existe um médico veterinário voltado para toda a parte de biossegurança nesse teatro de operações do Haiti. Portanto, não é só cão e cavalo que o médico veterinário militar faz, mas toda a parte de controle de qualidade de alimentos, a parte de controle sanitário da água, o gerenciamento dos animais sinantrópicos,
Então hoje o médico veterinário no Exército, ele faz muito mais do que uma vigilância sanitária, ele realiza uma proteção do homem que está em operações militares. Agora, como é que é a vida de um veterinário? Os treinos, chegar no horário, é igual um cadete ou as outras categorias? Como é que é a vida? O militar, né? Porque além de médico veterinário, nós não somos tratados no Exército somente como médicos veterinários. Nós temos que ser militares, né? E na realidade, o veterinário, o médico veterinário, por possuir um curso de formação superior, ele é considerado um oficial do Exército. E dele é exigido tudo o que é exigido dos outros militares, sejam de qualquer especialidade, seja um combatente, um de infantaria, um de cavalaria. O médico veterinário está envolvido nesse contexto, né? As pessoas acham, às vezes, diferente um médico veterinário trabalhar fardado, mas é o uniforme do militar, né? A farda simboliza, né, um dos valores do militar, que é a disciplina, a hierarquia e o cuidado, né, e o zelo para com as coisas do Brasil. E por que você entrou nessa área? Tinha alguma pessoa, algum familiar nas Forças Armadas ou na polícia, enfim? Não, é também uma tendência, né? As pessoas sempre pensam, ele está no Exército porque ele deve ter um parente militar. Eu sou um exemplo clássico de que eu não tenho nenhum parente militar. O que me atraiu para a carreira militar foi justamente o cavalo. Justamente por ser estudante de veterinário e gostar, e a minha especialidade ser o equino, eu imaginei, onde tem muito cavalo para que eu possa trabalhar? Na hípica, no jockey, no Exército. E essa admiração pelo cavalo vislumbrou essa possibilidade de realizar esse concurso e entrar para o Exército. E após a minha entrada eu aprendi que o Exército não é só o cavalo certamente existirá sempre. É uma tradição, né, das Forças Armadas do mundo inteiro, não só do Brasil. E eu aprendi que nós devemos respeitar, né, e continuar respeitando os animais, mas o nosso papel é um papel que eu acho que tem muito a ver com o nome, né, do seu programa, que é Mais Saúde. O médico veterinário, na realidade, é um profissional de saúde. Bom, eu queria saber qual que é o maior prazer, a maior dificuldade que você já enfrentou nesses anos todos de profissão dentro das Forças Armadas. Vamos às duas perguntas, né? Uma é o prazer e outra a dificuldade. Eu acredito que a dificuldade são os desafios do dia a dia de qualquer profissional, né? As novidades, a necessidade de constantemente estar se aperfeiçoando para poder enfrentar novos desafios. Então, não vejo assim a maior dificuldade. Eu acho que isso, a sua pergunta encaixou nisso, é o maior prazer, é de enfrentar esses desafios, né? De trazer na personalidade. No Exército nós tratamos isso como valores afetivos. Então essa coisa da disciplina militar, da obstinação do militar, da ecleticidade do trabalho, é o grande prazer de trabalhar nas Forças Armadas. E você já era uma pessoa disciplinada, que gostava assim de coisas na ordem, ou você entrou justamente assim, não só pela parte veterinária, mas para ter um pouco de disciplina a mais do que você já tinha? Acho que eu sou suspeito para emitir um juízo a meu respeito, né, Priscila? Mas eu acho que eu já, de alguma forma, de berço, de educação, eu já tinha um perfil que se encaixava dentro do perfil do que é um perfil que é um bom senso, né? A nossa bandeira já simboliza bem, né? Ordem e progresso. Onde não existe disciplina, onde não existe planejamento, seja numa grande empresa, seja num órgão público, eu acho que a disciplina presente nas Forças Armadas e que simboliza, né, que é um exemplo para a comunidade, né, a disciplina militar, eu acho que é um dos fatores de sucesso do médico veterinário militar. Major, eu gostaria muito de agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem, até assim, um conselho para os futuros médicos veterinários que sei lá, às vezes desperta uma vontade para entrar nas Forças Armadas. O que a minha experiência e eu gostaria de deixar, e acredito que talvez seja o grande desafio para quem pensa em seguir essa carreira nas Forças Armadas, é que trabalhar nas Forças Armadas não é um emprego, né? É uma filosofia de vida em que a pessoa que entra nessa carreira pensando
que seria como um emprego qualquer, não é. As pessoas têm que mudar seus hábitos, né, aceitar com uma disciplina consciente todos os valores da instituição, mas eu quero dizer, né, eu tenho hoje 20 anos de serviço dentro do Exército, e incentivar os mais jovens para que se preparem, entrem, e é muito importante para que o Exército Brasileiro conte, né, e esteja integrado cada vez mais às suas especialidades na sociedade. Por quê? Porque nós somos a sociedade, né? O Exército é a sociedade brasileira, uma instituição democrática em que o acesso se dá por concurso público e que não existe nenhum tipo de discriminação. Então fica aqui o meu agradecimento a você, Priscila. Obrigada. E também essa oportunidade de estar participando desse evento tão importante para a medicina veterinária brasileira e poder estar aqui realizando o 3º encontro de médicos veterinários das Forças Armadas e polícias militares e divulgando para essa juventude que hoje está se formando e estudando medicina veterinária para que possa vir para o Exército Brasileiro, ombrear esforços com a gente e tornar esse Brasil nosso cada vez mais forte. Muito obrigado. Missão dada, missão cumprida, não é isso? Isso, Priscila. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Major. O programa Saúde fica por aqui e hoje eu estive no Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, em Santos, e entrevistei, como vocês viram, o presidente do Congresso, Dr. Thomas Marzano, que é presidente também da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, o Dr. Josélio de Moura, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e eu tive um papo delicioso falando sobre o papel do médico veterinário nas Forças Armadas, com o médico veterinário Major Carlos Henrique, que explicou um pouco para a gente sobre a maravilha do médico veterinário trabalhando nas Forças Armadas. Então, conto com vocês no próximo programa. Até lá!